Boa noite. E boa noite aos amigos que estão lá no Facebook acompanhando toda a programação da noite, o Evangelho. Vamos para os nossos tradicionais avisos. O primeiro dele, vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus, né? É o meio melhor que tem de comunicação, né? Jesus. Alguém está vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão se tem alguém pela primeira vez. Bom, já estão todos familiarizados então com a casa, né? Vou divulgar agora os cursos que vão iniciar agora em 2025. Escola Aprendizes do Evangelho. Começa no dia 27/1 de 2025, uma segunda-feira, no horário das 21h15 às 21h45. Será na Sala Anália Franco, piso superior. Inscrições lá na livraria. Mas se aparecer alguém no dia atrasado, vai direto lá, procura lá que vai estar presente lá aquele senhor chamado José Tadeu, um dos coordenadores que está ali, que ele vai deixar entrar, tá? E já temos bastante gente inscritos aí para este curso aí, pessoal. Que coisa boa, né? Curso Principiante Espírita. Vai iniciar no dia 5/2, uma quarta-feira, no horário das 14 às 16 horas. E no mesmo dia, na quarta-feira, das 20h15 às 21h45. Este curso vai ter no sábado também. Início 8/2, horário das 15h30 às 17 horas. Aquele pessoal que trabalha a semana inteira, que diz que não tem horário para fazer o curso na semana, tem o sábado, dá para vir aí, passa rapidinho, é gostoso, faz novas amizades, pessoal de curso, né? Evangelização de domingo. Vai iniciar suas atividades no dia 9/3, às 9 horas da manhã. Local, piso superior, para as crianças e adolescentes do 0 aos 16 anos. Para o meu amigo que está com o bebê lá atrás, e futuramente você que vai ser mamãe. As crianças têm que fazer parte da evangelização. Os trabalhadores de domingo ficam aqui no trabalho, enquanto as crianças estão passando pela evangelização. É um pessoal preparado, cuida das crianças. Isso é muito importante, pessoal. O curso de Educadores Espíritas, curso de formação baseado na doutrina espírita. Início 11/3, às terças-feiras. Duração vai de 11/3/2025 até 24/6. Horário das 20 horas às 21h30. Na sala Dr. Maurício Silveira. Inscrição na livraria. Por hora, encerramos os cursos. A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma: leitura da mensagem, evangelho e prece inicial estará com a nossa querida Beth. As vibrações, tivemos um contratempo, vai estar com José Tadeu, vai estar aí dando um apoio nas vibrações. E hoje, o tema importante, hein? Causas atuais das aflições. Com o nosso querido Cláudio Froncilo. O Cláudio, quando eu convidei ele para fazer a palestra em janeiro, ele falou: janeiro eu estou com várias palestras, mas eu gosto de convidar o Cláudio porque todo mês de janeiro, meio do ano, ele está com a gente, ele e a esposa dele fazendo aqui as apresentações. O Cláudio participa dos cursos, em vários cursos da casa, inclusive de sábado, né? Sábado também ele está aí, ó. Olha que coisa boa, né? Sábado à tarde.
É assim, pessoal, os trabalhadores, a gente às vezes não escolhe o dia, né? Temos que abraçar a causa e seguir em frente. A doutrina nos dá a oportunidade de aprender, estudar, e espírita tem que estar sempre estudando com um livro na mão, porque faz parte da evolução do dia a dia, né? Há um tempo atrás foi um amigo em casa, na minha casa, ele participa aqui, participa na Caspagem, ele falou: você está doido, meu? Quanto livro aqui em cima dessa mesa? Eu falei: a gente estuda um pouquinho de cada coisa, né, no dia e vai buscando o aprendizado. Então, por isso que existem os cursos para se aperfeiçoar. Muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos nós, aos trabalhadores que ainda se encontram de férias, logo, logo a equipe estará toda de volta, aos amigos que estão chegando na casa, aqueles que já fazem parte. Vamos iniciar, Beth? Boa noite. O livro é Folhas de Outono. E a mensagem: o despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou dos desassossegos e da agitação do ego. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Vamos agora à prece. Vamos elevar nossos pensamentos, aquietar nossos corações, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa bendita, cercada por tantas palavras que podem nos ajudar a crescer moralmente. Vamos estar de ouvidos atentos ao nosso palestrante, que a espiritualidade amiga possa abençoar suas palavras e que elas possam entrar em nossos corações, em nossa mente e conectar com elas, para que essa semana seja bendita e que a gente possa fazer uso de tudo que a gente ouviu aqui hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, neste momento, oriente nossas palavras. Esse tema, Causas Atuais das Aflições, está no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec vem trazer exatamente sobre as bem-aventuradas as aflições. Só que esse tema, se você for procurar na Bíblia, não está. Na Bíblia tem lá: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados e outras coisas, mas não está bem-aventurados os aflitos. Embora algumas Bíblias que eu andei procurando, dependendo de quem está traduzindo, colocou lá no lugar do bem-aventurados os que choram, colocaram bem-aventurados os aflitos. Mas, na realidade, em francês, também está o bem-aventurados os aflitos, mas não na Bíblia, bem-aventurados os que choram. E aí eu fiquei questionando por que isso acontece. Por que aconteceu isso? Por que Kardec colocou bem-aventurados os aflitos? Aí eu tive que procurar na história das coisas por que estava isso. Se nós voltarmos no tempo, vamos ver que desde que o homem surgiu no planeta Terra, isso há cerca de 200 mil anos atrás,
nós ainda não tínhamos consciência daquilo que a gente fazia. Nós comíamos, caçávamos, bebíamos, dormíamos, reproduzíamos, mas é tudo no automático, tudo no automatismo. Nós quase não tinha nada que a gente pudesse falar assim, não, isso aqui é pecado, isso aqui foi feito. Conforme a gente foi crescendo, foi adquirindo conhecimento, foi reencarnando, foi aprendendo, conforme o tempo foi passando, nós conseguimos ter para nós uma coisa que Deus nos deu e que vai ficar conosco para todo sempre: livre-arbítrio. A partir do momento que nós tivermos o livre-arbítrio, eu prefiro falar que nós temos responsabilidades por aquilo que fazemos. Qualquer coisa que a gente faz, somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E Kardec, que veio conhecer pelos espíritos as comunicações, as ideias que os espíritos trouxeram já até 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em abril de 1857, ele percebia que tinha algumas coisas que não batia com as ideias da Bíblia. E ele precisou pesquisar bastante para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto é assim que em 1863, ele foi para uma cidadezinha, um balneário, chamado Balneário de Saint-Adresse, na Normandia, no norte da França, para ficar lá meditando sobre o que falar, o que escrever sobre o Evangelho. E lá como é que a gente sabe disso? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que a gente procura no Pentateuco, não está isso escrito. Só viemos a conhecer essa história sobre esse Evangelho, porque em 2019 foi encontrado em Paris, numa livraria, na livraria Le Marie, que estava fechando porque estava em falência, tinha entrado em falência, e lá embaixo descobriram, nos porões dessa livraria, encontraram várias cartas de Kardec. Para ser mais exato, mais de 1000 cartas escritas por Kardec, cartas que ele escrevia para a sua esposa, Gabriele, e ficou lá esquecido. E em 2019 é que resgataram essas 1000 cartas que, graças a Deus, alguém do Brasil descobriu essas cartas, comprou essas cartas lá daquela livraria, e elas estão sendo traduzidas. Inicialmente foram tentadas ser traduzidas aqui na Fundação André Luiz, mas como era muita carta, e fazer uma fofoca espírita aqui agora, dizem que a letra de Kardec é pior que a de médico. Quase que eles tinham que mostrar essas cartas pelo menos para farmacêutico, porque farmacêutico é que consegue distinguir a letra dos médicos, né? E realmente está muito difícil. Eu tive a chance de ver algumas cartas, e essas cartas realmente, para mim, eram um garrancho, ainda mais em francês. Fica pior ainda. E dessas cartas estão sendo traduzidas. E numa das cartas, na carta, para ser mais exato, a carta 177, está lá ele escrevendo para a esposa dele, para Amélie Gabrielle Boudet, escrevendo exatamente que ele estava lá na Normandia, meditando para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que até então não tinha esse nome na época. Bom, no ano seguinte, 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a gente conhece, embora com outro nome a princípio. Era um nome de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo,
que depois conseguiram convencê-lo a mudar o nome e ele escreveu, colocou como Evangelho segundo o Espiritismo, como é até hoje. Mas lá, no capítulo 5, está bem-aventurados os aflitos. Por que ele escreveu isso? Porque a ideia era justamente falar das aflições em geral. Não somente aqueles que choram, não somente aqueles que perderam isso, não aqueles que cometeram adultério, não somente aqueles que fizeram alguma coisa errada, mas as aflições em geral. Por isso ele colocou bem-aventurados os aflitos. Porque o que quer dizer bem-aventurado? É aquele que vai chegar numa felicidade por estar naquela situação. Parece um contradito, né? Falar, como assim? Você é feliz porque tem aflições? Não é nesse sentido de ser feliz por ter aflição. Mas o Espiritismo vem nos explicar que são bem-aventuranças porque nós podemos vencer essas aflições. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, na Bíblia, muito antes de Kardec escrever o Evangelho, na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus teria dito por João, que diz mais ou menos assim: na terra só tereis aflições. Então, se Jesus falou que na terra só teremos aflições, ele sabia o que estava falando, não é possível que ele estava equivocado. Mas ele continua dizendo, mas não se agastem com isso, porque eu venci o mundo e vocês também poderão vencer. Então ele mostra para nós que as aflições são coisas naturais que a gente tem. Quem de nós não tem aflição na vida? Seja aflição por bem, seja aflição por mal. Quem de nós não fica aflito porque vai procurar um emprego novo, por exemplo? É algo bom, eu vou procurar um emprego novo, eu vou ser entrevistado, eu vou passar por uma banca examinadora e eu fico aflito. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Por outro lado, se eu vou fazer alguma coisa equivocada, algum erro, alguma coisa, eu fico aflito porque eu estou fazendo aquilo errado e a minha consciência está me cobrando daquilo que eu estou fazendo. Então, essas aflições são naturais, tanto por bem quanto por mal. E a partir do momento que nós tivemos esse livre-arbítrio, passamos a ter responsabilidade pelo que eu penso e pelo que eu faço com o meu pensamento, os meus atos. E é aí que entra as causas atuais das aflições. Eu não vou comentar sobre as causas futuras das aflições, porque o passado das aflições, porque são coisas que vão comentar aí mais para frente em outras palestras. O tema de hoje é causas atuais das aflições. Ou seja, nesta encarnação, eu cometo alguns equívocos, eu cometo algumas coisas que vão me trazer aflições já nesta encarnação. Não precisa ser na próxima, é agora. Por exemplo, quantos de nós já não ouvimos falar de pessoas que falam assim, não, mas ele é tão temperamental, ele tem o pavio curto, ou ela tem o pavio curto. Aliás, tem gente que nem pavio tem, de tanto que explode logo de cara. Isso faz consequências. Isso faz com que a gente se aflija, a gente faz os outros se afligirem, a gente dá essas aflições. Nós cometemos muitas vezes equivocados. Basta olharmos como nós muitas vezes cometemos isso quando estamos dirigindo. Às vezes estamos dirigindo, já aconteceu comigo, eu falo porque aconteceu comigo, vira e mexe acontece isso. Não pensem que eu sou santinho, não. Pode parecer que vocês estão vendo o Maurelo aqui em cima, mas não tenho nada de santinho. Estou longe disso. Se eu fosse santinho, eu nem encarnado estava nesse planeta. Porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, é um planeta onde vai me testar, vai mostrar para mim que será que eu consigo passar por essas vicissitudes? Será que eu consigo passar por essas aflições? Mas voltando ao carro. Então a gente está dirigindo,
belo e faceiro, olhando a paisagem, curtindo uma música, e alguém desavisado passa conosco, nos fecha, nos dá uma fechada, e neste momento a gente tem aquela adrenalina que vai cair na corrente sanguínea, e muitas vezes você, se não se segura, você começa a querer perseguir o carro que está na sua frente. Você quer perseguir, você vai lá tirar satisfações, aí você passa na frente dele, dá uma fechada, para os dois carros, você abre a porta, ele acha que vai ser assaltado, ele passa a mão num revólver que está ali no porta-luvas e atira. E não era necessário passar por isso. Eu dei causa a isso. Eu não precisava tomar um tiro. Eu não precisava fazer nada disso desde que eu controlasse as minhas emoções. Então, esse temperamento de pavio curto são causas desta encarnação. Mas a gente faz muitas coisas também com os nossos filhos. Muitas vezes eu tenho escutado muitos pais fazendo. Eu tentei não fazer com os meus filhos, espero que eu não tenha feito, não me recordo, mas procurei não fazer, porque quando os meus filhos nasceram, eu já era espírita, então me controlei um tanto mais, tá? Mas tenho observado muitas crianças em que, quando vão para a escola, as crianças, parece que os pais querem proteger tanto os seus filhos, mas tanto, que muitos daqueles falam assim para suas crianças: você não me volte chorando para casa. Se você voltar chorando, você vai apanhar e vai chorar mais ainda em casa. Se alguém te bater, revide. Faça isso, faça aquilo. Nós ensinamos os nossos filhos a revidar uma agressão. Coisa que Jesus falava: se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Mas não é para dar a outra porque você gosta de apanhar, é dar uma outra oportunidade para que aquilo se acerte. E nós achamos, por exemplo, que as crianças têm que ser espertinhas. Ai, que bom, meu filho é tão esperto. Você vê, ele vai na casa do primo, ele vê um brinquedo que o primo tem ali, e ele pega. Ai, quando eu cheguei em casa, não é que ele pegou o brinquedo do priminho? Coisa que ele gostou tanto daquele brinquedo, gostou mais que o priminho. E o priminho ficou sem o brinquedo. E nós estamos ensinando e achando que ele está esperto, mas estamos ensinando ele a roubar. Somos responsáveis por aquilo que eles vão fazer. E toda vez que eu não educo adequadamente os meus filhos, eu vou chorar lá na frente, porque lá na frente eles vão cometer equívocos, achar que estão certos, porque infelizmente na nossa geração, eu costumo dizer que nós somos a geração, o pessoal da minha idade, nós somos a geração sanduíche, porque quando eu era pequeno, eu não podia ter vontade de fazer nada, porque tudo que eu quisesse fazer, meus pais não deixavam, porque era assim a educação na época. Tem que comer, pôs a comida no prato, vai comer tudo. Ah, mas eu não quero. Vai comer, pôs no prato, vai comer. Não levanta da mesa enquanto não comer. Então, nós vamos passear. Para onde nós vamos? Ah, eu não quero. Vai, porque nós vamos todos na casa da tia, na casa da avó, na casa de... Dá beijo, cumprimenta. Aí, nós tivemos os nossos filhos e nós falamos assim: ah, eu vou fazer para os meus filhos o que eu não tive. Eu vou querer fazer para eles o contrário do que meus pais fizeram comigo. E aí a gente faz o quê? Eu me recordo que quando eu era pequeno, ai se eu comesse com a mão. Quem é mais ou menos da minha idade deve lembrar disso. Garfo e faca, nada de pegar comida com a mão, brincar com a comida de jeito nenhum. Hoje a gente vai na praça de alimentação, você senta num banquinho muito mal confortável, porque ele é feito de propósito, que é para você não ficar muito tempo, para ter rodízio maior. Você senta lá, não tem garfo, não tem faca,
E aí você vai comer com a mão, o sanduíche, a batata, tudo isso. Tudo o contrário do que a gente aprendeu. E a gente acha tudo isso normal. Até quando será que é normal isso? Mas nós ensinamos os nossos filhos a ter orgulho, achar que, não, olha, você é a melhor criança que tem na escola. Você é o melhor. E não é. Porque sempre haverá alguém melhor que a gente. Sempre haverá uma criança melhor, mais estudiosa, mais educada, mais conceituada, mais aplicada do que os nossos filhos. Sempre terá. Os piores também, mas sempre terá os maiores. Então, cuidado com ensinar orgulho para os nossos filhos. O egoísmo, querer para si, tudo é para mim. Primeiro eu, depois eu, aos outros nada. Temos que tomar cuidado com isso. São aflições que nós cultivamos nos nossos filhos e que eles vão sofrer mais tarde, por culpa nossa, e nem sabem por quê. E se eles não abrirem os olhos, se eles não tiverem uma correção moral desde pequeno, por isso que os nossos avós, pelo menos os meus, falavam assim, que é de pequeno que se torce o pepino. Ou seja, essa parte moral você ensina a criança desde pequena. Porque as crianças de hoje, eles não conseguem ter assim, uns dissabores na vida, porque nós não deixamos eles terem dissabores. Aí quando vão arranjar emprego, quando chega a 18, 19, 20 anos, ok, vou trabalhar para ganhar este salário, eu não fico em casa, não vou para trabalhar com esse salário, não. E aí ele tem que fazer as coisas que eu quero. Eu não vou trabalhar hoje. Por que não vai? Você está doente? Não, não estou só com preguiça. Não, vai trabalhar. Porque depois você perde o emprego, vai falar assim, eu não arranjo emprego. Claro, você não é um bom trabalhador. Você não é uma pessoa que se dedica ao trabalho. E aí nós sofremos por conta disso. Então nós acabamos criando prejuízo, não só para nós, mas prejuízo à própria sociedade, causas atuais das aflições. E aqueles de nós que fumam, não foi Deus que obrigou a gente a fumar, não foi Deus que fez o fumo. A gente fuma e vive aí 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos fumando. E vamos, com o passar do tempo, agredindo o nosso corpo físico, vamos ter doenças pulmonares, doenças cardíacas, vamos ter problemas vasculares, vamos ter AVCs na vida, vamos ter infartos, porque o fumo, causa nossa, não é culpa de Deus. Não adianta falar, Deus me perseguiu. Não, fui eu que fiz a coisa errada. O álcool, a mesma coisa. Mesma coisa a gente tomar álcool, não vai numa festa, isso aqui, não, mas você começa só no final de semana, num domingo, numa festa na sexta-feira, no sábado, aí depois, chegou o final de semana, sextou, aí bebe álcool na sexta, depois bebe no sábado, bebe no domingo, aí tem um dissabor qualquer na segunda ou na terça-feira, bebe também, aí quando você acorda, você está bebendo todo santo dia, aí você vira um alcoólico, causas atuais das aflições. E aí quando a gente vai fazer, por exemplo, vai limpar a janela num prédio, e você não tem todo o aparato, ou não se precavém sobre aquilo que você vai fazer, que é perigoso, você não se amarra, não toma cuidado com as coisas, e você cai. Quantos casos a gente vê de gente que caiu, que foi limpar a janela, se esticou um pouco mais e caiu. Suicídio indireto. Eu não queria morrer, lógico que não, mas eu não me precavi. Causas atuais das aflições. Temos que começar a pensar nisso, refletir, porque se nós quisermos ter uma vida melhor nesta encarnação, quisermos ter uma vida mais regrada, uma vida com mais alegria, com mais consistência, e termos a certeza que na próxima encarnação eu venho em melhores condições, sem ter sequelas daquilo que eu fiz nesta encarnação, temos que prestar atenção no que nós fazemos hoje, porque o amanhã está nos esperando, e aquilo que eu faço de errado
hoje vai refletir no amanhã. Assim como aquilo que eu fiz de erro e equívoco no passado, está refletindo hoje. Então temos que tomar cuidado com isso, certo? Pensemos nisso. Jesus está sempre de braços abertos para nos dar o apoio. Basta que eu siga aquilo que Jesus quer que a gente aprenda. Quando eu tiver dúvidas se o que eu faço está certo ou errado, pensem, será que Jesus faria a mesma coisa que eu estou fazendo no meu lugar, nesse sentido? Pensem nisso. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. E vamos então nos sentando confortavelmente, buscando uma posição mais tranquila, nos ligando com essa espiritualidade amiga que já está presente. Que possamos agradecer a toda essa espiritualidade que está junto a nós nesse momento, nos preparando para a profilaxia do passe. Toda essa espiritualidade que já está junto aos médiuns, para que eles possam trazer a nós todo o refrigério para as nossas almas que nós viemos aqui buscar. Agradecidos ao meigo Rabi, que através dessa casa de paz e amor, através de seus prepostos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nos dá a oportunidade dessa ligação amorosa com a espiritualidade. E assim, neste momento, os médiuns que já se prepararam, iniciam a terapia do passe. E nessa tranquilidade, enquanto os médiuns vão dando o passe para nós, transmitindo todas essas energias benfazejas, vamos em pensamento, nos direcionando a um jardim, aos jardins de Clara. E lá, ao adentrarmos, de pés descalços, sentindo a grama orvalhada aos nossos pés, ouvindo o murmurar de um riacho ao fundo, o canto dos pássaros, sentindo o aroma das flores, nesse lugar confortável, vamos nos sentar agora ao lado do nosso amigo espiritual, do nosso mentor espiritual que nos aguarda neste momento, e possamos agradecer a eles por todo esse trabalho, por todo o amparo que esse nosso anjo guardião tem conosco. Ele que já sabe de todas as nossas dificuldades, das nossas aflições, que nos passa sempre o melhor caminho, o melhor roteiro para seguirmos. Que possamos sentir a energia desse local, desse jardim. Essa energia da Mãe Terra que nos reabastece, que nos revigora e que nos carrega dessas energias positivas. E agora voltando à casa de paz e amor, ao salão, e como uma chuva de pétalas de rosas caindo do alto, vamos receber essa energia, essas pétalas que se transformarão numa luz intensa no alto das nossas cabeças, energizando o nosso centro de força coronário, que nos permite uma ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando a nossa percepção e a nossa intuição.
E essa luz intensa, direcionando-se na altura da nossa testa, energizando o nosso centro de força frontal, que é essa energia que equilibra o nosso pensar, que positiva o nosso agir, nos ajuda a nos sentir e nos fazer pensar num amanhã melhor. E essa luz intensa, descendo para a altura da nossa garganta, energizando o nosso centro de força laríngeo, equilibrando as nossas vias respiratórias, a nossa garganta, na construção de palavras edificantes, que possamos ter palavras de amor, que possamos ter palavras de conforto, que possamos usar todas as nossas palavras para ajudar aqueles que vêm buscar o alento junto a nós. E essa energia intensa, essa luz intensa, chegando na altura do nosso coração, energizando o centro de força cardíaco, que nossos sentimentos de amor prevaleçam, para que possamos usar esse sentimento junto ao próximo, como também conosco mesmos. E essa luz intensa, chegando no nosso centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, sabedores de que quando encontramos a fé fortalecida, precisamos de menos medicação para o nosso corpo. E essa luz intensa, chegando no nosso centro de força gástrico, dissipando todos os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pelas dúvidas, pela ansiedade, que possamos, através dessa energia intensa, equilibrar esse centro de força para nos tornarmos mais plenos. E essa luz intensa, chegando ao nosso centro de força genésico, que na altura do nosso ventre, no nosso baixo ventre, que com essa energia cocriadora possamos criar com a fonte de amor que somos. E assim, essa energia, essa luz intensa, chegando até a planta dos nossos pés, subindo delicadamente pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral, que nos sustenta, que nos equilibra, que nos permite sermos plenos das nossas atitudes. E essa energia gradativamente vai subindo vértebra a vértebra, chegando até o alto das nossas cabeças novamente, terminando esse ciclo de regeneração, esse ciclo energético que nos torna mais conscientes, mais plenos e renovados. E assim, restabelecidos, possamos então doar essas energias que recebemos, que possamos doar essas energias para os hospitais, para aqueles que estão enfermos, aguardando o resultado desses seus problemas físicos, que possamos vibrar intensamente pelas casas de repouso, que possamos abraçar aqueles cujas famílias já se esqueceram deles, que possamos vibrar intensamente por todas aquelas crianças que estão nos orfanatos, que possamos dar a eles o amor necessário para que eles já iniciem essa jornada com esse alento amoroso, que possamos doá-los, que possamos também vibrar intensamente por todos aqueles que estão reclusos nos presídios, para que através dessas energias eles possam repensar o que resta ainda dessa encarnação, para que eles possam
terminar essa encarnação de uma forma melhor, como eles a conduziram até agora. Que possamos agora vibrar intensamente por todos os nomes que foram colocados nas urnas que nós temos aí fora. Vibrando inicialmente pelos nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados, que eles possam receber da espiritualidade o encaminhamento para a sua tranquilidade, para a harmonia em seus lares, para que possam arrumar uma nova maneira de seu sustento e que eles possam serem aliviados dessas suas aflições. Que possamos vibrar agora pelos nomes que foram colocados nas urnas dos desencarnados e que ali a espiritualidade amiga possa receber todos aqueles que desencarnaram, que possam encaminhá-los para os locais onde poderão receber todo o auxílio necessário para a recomposição das suas energias e para entenderem a sua devida situação na espiritualidade. Que possamos vibrar intensamente, humildemente pelos nossos lares, que essa luz intensa possa percorrer todos os cômodos, todos os cantos e recantos dos nossos lares, eliminando os miasmas, as formas deletérias de pensamentos, trazendo paz, harmonia e tranquilidade. E assim, agradecidos a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos com a espiritualidade maior, com todos aqueles que nos trouxeram esse alento na noite de hoje. Que possamos agora vibrar intensamente pelas nossas águas, que possamos vibrar pelos vasilhames que trouxemos, ou por aqueles que deixamos em nossas casas, e que possamos pedir a toda a espiritualidade, os pretos velhos, os caboclos, os índios, os físicos, os químicos, farmacêuticos da espiritualidade, que vão usar as essências da nossa mata, utilizando as cascas de árvores, utilizando os minerais que eles encontram, colocando essa essência nas nossas águas, e que ela seja como um elixir para as nossas aflições, e que possamos, ao tomar esse medicamento, lembrarmos de Jesus e agradecermos a Deus pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de ter o sol que nos ilumina, pela oportunidade de mais um dia nessa nossa encarnação. E assim, agradecidos a Jesus pela possibilidade desse encontro, pela possibilidade desse contato maravilhoso com a espiritualidade que esteve presente, que possamos agradecer a Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso norte, e que Ele possa estar sempre junto a nós, hoje e agora, e que assim seja. Boa noite, até a próxima terça. Bom retorno aos seus lares. Amor em Jesus.